Fala meu filhote, tudo bem? Bem-vindo ao canal Física Mardoc. Eu sou o professor Vitor Mardoc e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de cinemática. Vamos falar de lançamento oblíquo. Depois da vinheta tu vais aprender física central. Fala meu filhote, tudo bem? A gente está falando sobre os lançamentos no vácuo aqui no canal. A gente já falou de lançamento vertical, já falou de lançamento horizontal e hoje chegou a vez do lançamento oblíquo, que é temido por muitos, cara. Olha só, lançar um corpo obliquamente significa imprimir sobre esse corpo uma velocidade inicial diferente de zero, né? Afinal isso é um lançamento, mas uma velocidade inicial que não está nem na horizontal nem na vertical. Por isso que esse lançamento é chamado de lançamento oblíquo. Então aqui eu tenho um V0 que está inclinado. Esse corpo vai subir, 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 até que ele atinja uma altura máxima. E após atingir a altura máxima, ele vai descer, descer, descer. Até aqui não tem nenhuma novidade, a gente já falou sobre isso em lançamento vertical, por exemplo. Só que aqui nesse caso, além do meu corpo subir e descer, ele também está indo para frente. Então a gente tem aqui uma composição de movimentos. É importante que você saiba, então, que o lançamento oblíquo, ele é uma composição de movimentos, onde você tem um MRU, no eixo horizontal, no eixo X, e você tem um MRUV no eixo Y. Sendo assim, na horizontal a gente vai ter um movimento com velocidade constante e na vertical a gente vai ter um movimento com velocidade variável. Olha, pode falar assim, Mardoc, beleza, eu já sei que na vertical e na horizontal vai ser diferente, mas a velocidade que eu tenho ela não está nem na vertical nem na horizontal. Como é que eu vou resolver questões então de lançamento oblíquo? Cara, para que você resolva a questão de lançamento oblíquo, nós vamos utilizar uma técnica chamada decomposição de vetores, que basicamente vai ser pegar o vetor que está inclinado e desmontar ele, uma parte estando na horizontal e uma parte na vertical. Olha só, eu tenho aqui o meu vetor V0, tá? E para que você entenda de maneira lúdica o que é a decomposição de vetores, imagine que eu vou pegar bem aqui e ligar uma lanterna. Quando eu acender essa lanterna, eu vou projetar no chão uma certa sombra. O tamanho dessa sombra projetada no chão é justamente a componente horizontal da velocidade, que eu vou chamar aqui de Vx. Agora, se eu acender de frente para esse vetor uma outra lanterna imaginária, eu vou projetar na parede uma sombra. E o tamanho dessa sombra é justamente a componente vertical da minha velocidade, o Vy. Então, olha só, eu peguei a minha velocidade que estava inclinada, que era o V0, e desmontei. Parte dela estando na vertical, parte dela estando na horizontal. Agora, eu posso trabalhar só com Vx, só com Vy. A gente já aprendeu a fazer isso, afinal, a gente sabe trabalhar com MRU e sabe trabalhar com MRUV. Ah, Mardoc, eu não sei trabalhar com MRU e com MRUV. Bom, se a tua preocupação for fazer uma prova de lançamento oblíquo amanhã, depois de amanhã no teu colégio, continua assistindo a aula, tu não vai precisar lembrar de todas as bases. Eu vou te dar tudo bem preparadinho para tu conseguir fazer tua prova. Agora, se tu estás estudando com planejamento, com prazo, para um vestibular final do ano, volta lá na nossa aula de MRU, de MRUV, assiste, pega a base legal, porque você vai entender de maneira ainda mais fácil a aula de lançamento oblíquo, tá bom? Então vamos lá, continuando. Aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu vou destacar pra gente um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, o meu V0 ele funciona como hipotenusa, o meu Vx funciona como um cateto e o Vy como outro cateto. Então, quando eu montar esse triângulo aqui, eu tenho Vx, Vy e o V0, aqui o V0 como a hipotenusa. E o ângulo θ, que é o nosso ângulo de lançamento, aparece nesse caso entre V0 e o chão, entre V0 e a horizontal. Então, quando eu vier para o meu triângulo, ele também vai estar entre V0 e a horizontal. Eu vou utilizar aqui as funções trigonométricas desse ângulo θ, seno e cosseno, respectivamente. O seno de θ seria quem? O cateto oposto pela hipotenusa, então seria Vy sobre V0. Dessa maneira, eu teria que o Vy ele é V0 vezes o seno do ângulo θ. Pronto, já sei calcular Vy. E o cosseno desse ângulo seria o cateto adjacente, que é Vx, dividido pela hipotenusa, que seria V0. Então, pego o V0 que está dividindo, passa multiplicando. Eu vou ter que Vx vai ser V0 vezes cosseno de θ. Também já sei calcular Vx. Olha só, agora que eu sei calcular Vx e Vy, eu vou estudar de fato esse movimento. E o mais legal é que nesse movimento a gente vai trabalhar ou com a parte vertical ou com a parte horizontal, ou com Vx ou com Vy. E aí a gente não vai ter tanta dificuldade
do que se a gente fosse trabalhar com o V0, com a velocidade inclinada, beleza? Bate um print aqui desse resuminho para a gente seguir para a próxima... Bate um print aqui desse resuminho para a gente seguir para a próxima parte da nossa aula. Olha só, babies, a gente então agora vai fazer a parte de conta do nosso movimento. Quando tu olhar para o resuminho, talvez tu te assuste, tem muita conta, mas calma. Eu vou explicar cada uma com bastante calma para que você entenda, tá bom? Então vamos começar. Olha lá, gente, aqui eu peguei o movimento do meu corpinho e como vocês sabem, ele tem uma velocidade vertical Vy, uma velocidade horizontal Vx. Esse corpinho vai subir até atingir uma altura máxima e depois vai descer. Olha só, gente, quando esse corpo ele chegar na minha altura máxima, ele não vai ter velocidade vertical, porque verticalmente falando, ele está justamente com uma troca de sentido. Justamente com uma troca de sentido. Então, olha só, quando eu te perguntar quanto é que vale a velocidade de um corpo na altura máxima de um lançamento oblíquo, a velocidade do corpo na altura máxima do lançamento oblíquo vale Vx. Quem vale zero na altura máxima é somente a parte vertical, é somente a parte Y do meu movimento, tá bom? A gente vai começar calculando aqui os tempos que esse corpo leva para subir e para descer, respectivamente. Olha só, na subida, quem faz o corpo subir é a parte vertical, seria o caso o Vy. Então, olha só, gente, para que eu calcule esse tempo de subida, eu vou utilizar uma equação de movimento variado. Para ser mais específico, eu vou utilizar a equação do movimento variado que relaciona velocidade e tempo. Então eu tenho aqui, ó, Vy igual a Vy inicial mais a aceleração vezes o tempo. Gente, como eu vou considerar esse movimento na subida, olha só que legal. Na subida, a minha velocidade inicial é V0y, né, a velocidade do lançamento, e a minha velocidade final ela é zero. Mas como assim zero? É porque, gente, eu estou falando só da subida. Na subida, o corpo vem com uma velocidade, essa velocidade vai diminuindo, 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 até que ela zera. Então, a minha velocidade final da subida é zero. Substituindo isso aqui na minha equação, olha só. Velocidade final é zero, velocidade inicial eu chamei de V0y. A minha aceleração aqui, babies, é a gravidade. Só que nesse caso, como a gravidade ela está agindo sempre aqui para baixo e nessa subida contra a velocidade, se eu estou dizendo que a minha velocidade ela é positiva, a aceleração tem que ser negativa. Então vai ficar menos g vezes o tempo de subida. Ó, esse menos gt passa para o outro lado mais gt e a gravidade passa dividindo. Então eu vou ter que o tempo de subida aqui vai ser Vy sobre a gravidade. Olha só, babies, aqui eu escrevi uma equação, Vy sobre gravidade, bacana. Se você tiver facilidade para gravar a equação, grava a equação. Tempo de subida, Vy sobre a gravidade. Se você não tiver toda essa facilidade em gravar a equação, lembre que para calcular o tempo de subida em um lançamento oblíquo, eu tenho que trabalhar com o MUV, já que quem faz o meu corpo subir é a parte vertical, que é um movimento variado. E para calcular esse tempo, eu usei a equação que relaciona a velocidade e tempo. Eu usei VVatt, tá bom? E aí você consegue manipular essa equação e chegar no mesmo resultado, tranquilo? Vamos falar agora do tempo de descida. O tempo de descida, babies, ele é igual ao tempo de subida. Mas olha só, tem um asterisco bem aqui. O que é esse asterisco, cara? É porque o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida em uma condição. Mas, Doc, que condição é essa? Para que o tempo de subida seja igual ao de descida, a altura do ponto de partida tem que ser igual à altura do ponto de chegada. Igualzinho no nosso exemplo, olha só, eu saio de um ponto, eu chego num ponto de mesma altura. Ah, mas Doc, quando não for, como é que vai funcionar? Olha só, eu vou pegar aqui um papel em branco e vou demonstrar para você como é que vai funcionar. Pode acontecer desse corpo ele sair de um ponto de altura e chegar num ponto de altura mais baixo, como nesse desenho. Nesse caso, o tempo de descida ele é maior que o tempo de subida. Consequentemente, eles são diferentes. Há ainda outra possibilidade desse corpo sair de um ponto qualquer, mais baixo, subir, descer e chegar num ponto de altura superior. Nesse caso, o meu tempo de descida ele é menor que o tempo de subida. Apesar da gente ter esses dois casos, eles são menos comuns em questão de vestibular. O caso mais comum
é a gente ter uma superfície plana e a altura de partida e de chegada ser a mesma. Então, nesse caso, que é o mais comum, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Como é que a gente calcula o tempo de subida? A gente calcula o tempo de subida como sendo Vy sobre a gravidade. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Além de você saber calcular o tempo de subida e o tempo de descida, você tem também que saber calcular o tempo total, que é o tempo que o corpo fica no ar. A gente vai dizer então, para simplificar, que esse tempo total ele é tempo de subida mais o tempo de descida. Isso aqui independente do caso que eu estiver trabalhando. Agora olha só, vou colocar aqui um asterisco também. Se a gente tiver essa situação, que é a mais comum, do ponto de partida ser na mesma altura do ponto de chegada, eu posso dizer então que o tempo de subida e de descida, todos são dados por essa equação. Então, Vy sobre gravidade mais Vy sobre gravidade vai me dar um tempo total de 2 vezes Vy sobre gravidade. Ai meu Deus, Mardoc, tu falaste de um monte de equação até agora, eu estou perdido. Gente, se você parar para olhar com calma, tu vai ver que eu só falei mesmo de uma equação. Eu só usei o VVOAT. Velocidade final é velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Quase que não sai, né? Então bora lá. O que eu fiz então foi pegar essa equação, que é o VVOAT, e manipular. Foi pegar essa equação e ajeitar ela bonitinho para algumas situações. Vou repetir o que eu falei ainda agora. Se tiver facilidade em gravar a equação, grava logo ela prontinha, da maneira que eu botei aqui. Se você não tiver essa facilidade toda, lembra, você vai usar o VVOAT, tá? Para calcular o tempo de subida, para calcular o tempo de descida, vai manipular o VVOAT. E se você quiser o tempo total, basta você multiplicar esse tempo por 2, nas condições normais, beleza? Olha só, agora que a gente já falou sobre o tempo de subida, tempo de descida, tempo total, a gente já falou sobre todos os tipos de tempo, vamos falar sobre a altura máxima que esse corpo pode atingir. Olha, a altura que esse corpo está, ela vai variar à medida que o tempo passa. Vocês conseguem perceber isso aqui no meu desenho. Então o que a gente vai fazer aqui, primordialmente, é calcular a altura máxima que esse corpo chega, o ponto mais alto que ele pode atingir. Cara, quem faz esse corpo atingir essa altura máxima é o Vy. Então, de novo, eu não vou trabalhar aqui com a parte horizontal, eu não vou trabalhar aqui com Vx. Eu vou trabalhar somente com a parte vertical, eu vou trabalhar somente com o MRUV, tá? E a equação do MRUV, que relaciona velocidade e espaço, é a equação de torre série. Então, olha só como é que vai ficar. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Aqui, tanto faz se você vai pegar a parte da descida ou a parte da subida. O resultado que você tem que obter vai dar a mesma coisa, tá? Eu vou fazer aqui com a parte da subida, tá bom? Então, com a parte da subida, a gente sabe que o meu Vy, ele é 0. O meu Vy inicial é o V0y, né? A minha aceleração vai ficar negativa, então isso aqui vai ficar menos 2GH. Esse menos 2GH passa para o outro lado, mais 2GH. Então, a minha altura máxima vai ser Vy ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Fica atento, porque a altura que um corpo atinge depende, então, da velocidade vertical do Vy e depende da gravidade do local. Ah, Mardoc, poxa, mas esse movimento do corpo não depende da massa? Não, gente, não depende da massa. Essa ressalva a gente está fazendo desde a primeira aula de lançamento. Não te esquece. Todos esses lançamentos que nós estamos estudando aqui no canal são lançamentos no vácuo, tá? E por serem lançamentos no vácuo, a massa não interfere. A gente está aqui desprezando a resistência do ar, beleza? Bate um print aqui desse resuminho que a gente vai continuar ainda a nossa aula de lançamento bruto. Vamos lá, babies, olha só. Se tu parares para ver, até agora a gente só falou da parte vertical desse movimento. O tempo, ele depende de Vy e da gravidade, tá? A altura depende de Vy e da gravidade, mas nesse movimento a gente tem também uma distância horizontal percorrida, que é o alcance, tá? Esse alcance a gente vai aprender a calcular agora. Olha só, o alcance, babies, como eu disse anteriormente, ele é percorrido, ele é uma distância horizontal, então ele é percorrido por Vx. Ele é um MRU. E para trabalhar MRU, tu sabes que a gente vai utilizar aqui ΔS sobre ΔT. Então não tem mistério. Vx vai ser ΔS sobre ΔT. Eu vou pegar esse ΔT que está aqui dividindo e eu vou passar multiplicando. Então meu ΔS, que é o alcance, vai ser a velocidade Vx, né? Estou trabalhando com a parte horizontal, então a velocidade que eu estou usando é a velocidade horizontal. Vezes o meu tempo total. O alcance aqui não tem mistério nenhum. Talvez dessa parte toda
seja a equação mais simples, afinal, ela é só o ΔS sobre ΔT que você já trabalha desde lá da sua 8ª série, né? Olha só, entretanto, tem uma observação aqui que a gente vai fazer um pouquinho de conta, bastante conta. Não é obrigado você decorar essa dedução, né? Mas eu quero que você entenda o passo a passo, entenda de onde vem o resultado disso, tá legal? Então, olha só. A gente vai aprender agora a calcular esse alcance máximo. Alcance a gente sabe que é Vx vezes o tempo total. Então, olha só. Alcance segue sendo Vx vezes o tempo total. Para pontos de mesma altura, que como eu disse anteriormente é o mais comum, o tempo total ele é dado por essa relação aqui. O tempo total ele é 2 vezes Vy dividido pela gravidade. Aí olha lá. O meu Vx ele é V0 vezes cosseno de θ. E o Vy é V0 vezes seno de θ. Então o que eu vou ter aqui é 2 vezes V0 vezes cosseno vezes V0 vezes seno. V0 vezes V0, isso vai dar V0 ao quadrado. Tudo isso dividido pela gravidade, né? É bom lembrar. Então aqui eu vou ter V0 ao quadrado vezes 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ, dividido pela gravidade. Só que, meus amores, olhem só. 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é seno de 2θ, lá da matemática. É só tu lembrar daquele poema famoso que tu aprendeste em matemática. Mardoc, poema em matemática? É aquele lá que tu aprendeu. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Usando essa relação, você chega aqui em seno de 2θ, tá bom? Ah, Mardoc, preciso me preocupar, preciso saber essa dedução, preciso saber de onde vem? Não. Eu quero só que você entenda o passo a passo e entenda o resultado final. Então, bora voltar para cá. Olha lá. Ajeitando isso aqui, então, o alcance de um lançamento oblíquo pode ficar V0 ao quadrado vezes seno de 2θ dividido pela gravidade. Cara, se você quiser gravar essa equação, pode. Eu não sei, para mim não fede nem cheira. Eu realmente não sei, não sabia ela de cabeça quando eu era aluno, né? E conseguia fazer as questões. Por quê? Porque eu sabia desenvolver as equações. Ah, Mardoc, não sei desenvolver as equações, tenho muita dificuldade. É bom tu dar uma olhadinha nela então, porque pode ser que venha uma questão que só dê para resolver usando ela, tá bom? Mas, em geral, você saber que alcance é Vx vezes tempo e saber a equação do tempo que eu te mostrei ainda agora, vai ser suficiente para uma equação de... Vai ser suficiente para uma questão de lançamento oblíquo, tá bom? Então, olha só. Agora que a gente já falou sobre essa equação, eu quero que tu analises uma coisa nela. O alcance, então, ele depende da velocidade. Até aí não tem nenhum mistério. O alcance ele também depende da gravidade, também nenhum mistério. E esse alcance depende do ângulo de lançamento. Olha só, se eu pegar uma situação como, por exemplo, um canhão de guerra, cara. Um canhão de guerra, você não consegue... Um canhão antigo, né? Guerras napoleônicas, eu não estou falando de armas modernas de guerra. Mas nenhum canhão, você não conseguia escolher a velocidade desse tiro. A velocidade ela era a mesma para qualquer projétil que você colocasse. A única coisa que você conseguia alterar aqui era o ângulo de lançamento. Então, se eu quiser fazer um lançamento usando um canhão desse tipo e quero que essa bala chegue o mais longe possível, qual é o ângulo que eu tenho que trabalhar? Olha, eu preciso que você lembre o seguinte, que o seno máximo é o seno de 90 graus, que vale 1. Vamos escrever bem aqui, ó. O seno máximo é o seno de 90 graus, que vale 1. Então, para que eu tenha um alcance máximo, eu preciso do seno máximo. Eu preciso que esse ângulo daqui seja 90 graus. Veja só, aqui eu tenho 2 vezes θ. Para isso aqui dar 90 graus, esse θ tem que ser igual a 45, babies. Olhem só, toda vez que numa questão ele quiser falar sobre alcance máximo, o alcance máximo de um lançamento oblíquo é atingido, dadas essas circunstâncias, quando o meu ângulo ele é igual a 45 graus. Olha só o que acontece, cara. Quando a gente começa a fazer um lançamento oblíquo, à medida que eu vou aumentando o ângulo, esse alcance aumenta também. Olha só, à medida que eu vou aumentando o ângulo, o alcance aumenta. Até que eu atinjo um ângulo de 45 graus. Nesse ângulo, o meu alcance ele é máximo. A partir do ângulo de 45 graus, à medida que eu for aumentando esse ângulo, o meu alcance vai diminuir. Então, olha só, rebobina aqui comigo. A partir do ângulo 0, quando eu aumento o ângulo do lançamento, eu aumento o alcance, até atingir o alcance máximo, que é no ângulo de 45 graus. Depois desse ângulo de 45, quanto maior for o ângulo, menor vai ser o alcance. Beleza, galerinha?
Olha só, com isso a gente vai finalizando a nossa aula de lançamento oblíquo, é a nossa penúltima aula do curso de cinemática, cara. A gente vai falar na próxima aula sobre o movimento circular uniforme. Eu espero que você tenha gostado do curso até aqui, e se você estiver gostando, deixa o teu like, deixa o teu comentário aí embaixo, ativa o sininho e te inscreve no canal, tá bom? Eu tô te esperando pra gente aprender Física Sem Trauma aqui no YouTube.